E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje será uma análise desse anime, que é uma obra muito fantástica, o Mesh. Para aqueles que já leram o mangá dele desde tempo, como eu li, vai achar incrível esse anime. Embora o começo é meio fraco, mas ele vai ficando muito bom. Até porque ele é uma mistura de vários animes, como Black Clover, Harry Potter e etc. Sem enrolação, vamos começar. Eu já sei que o anime é bom por causa dessa cena, porque quando você vê um cara maiando no meio de uma floresta com um monte de veado olhando e por cima assustado, quer dizer que ele é foda. Mas enfim, aparece o pai do Mesh também, não, é um velho que eu pensei que era até o avô, falando que não possui estresse. Só que a primeira oportunidade que aparece o Mesh quebrando a porta, ele acaba se estressando. Depois disso ele fala que vai sair e manda o Mesh ficar em casa e não sair de casa. Mas você acha que o Mesh acaba escutando? Ele com fome, ele vai pra cidade comprar alguma coisa pra ele comer. E com isso, ele vai pra uma lojinha onde vende os bolinhos que ele tanto gosta. Só que ele acaba ficando tão empolgado que acaba amassando as moedas com a força dele. E acaba entregando o cara acaba estranhando e ele acaba arrumando. Aí o cara começa a ficar em pânico. Eu não sei porquê. Quando o Mesh tava indo embora, acaba passando um vento forte, né? Onde mostra a cara dele. E os caras veem que ele não tem uma maca igual todo mundo tem. E assim todo mundo acaba se assustando. Eles acabam até ligando pra polícia. E o Mesh acaba também encontrando um policial no caminho. E só que ele acaba aprontando e rasgando a roupa do policial. Aí aparece um outro policial que ia prender ele. Só não prender porque o avô dele aparece na hora e acaba carregando ele. E chegando em casa, ele acaba levando uma bronca do pai dele. E o pai dele manda ele ir treinar. E ele acaba ficando meio deprimido, mas ele vai treinar. E sério, o cara treina dançando. Mas a casa do Mesh acaba sendo atacada por aqueles policiais, na onde eles começam a espancar o velho, falando onde está o Mesh. E quando o Mesh tá chegando em casa, ele acaba percebendo que tem gente lá. Só que o velho quer morrer para proteger o Mesh. E assim o Mesh acaba quebrando a porta e falando que vai arrebentar a cara de todo mundo ali. Sim, todo mundo ataca o Mesh, só que não faz efeito, porque o Mesh é tão forte que ele consegue repelir o poder facilmente. E ainda por cima fica zoando, tipo jogando bola com o poder do cara e tudo mais. E com isso o cara vê que não é páreo para o Mesh e ele tem uma ideia que não foi tão brilhante por me ver, que é fazer o Mesh entrar num colégio de bruxos para poder conseguir ser uma pessoa de alta patente e assim promover ele e assim ganhar bastante dinheiro. É assim, o Mesh não quer ir, mas mesmo assim, se ele não for, o cara vai denunciar eles dois, que é o velho e o Mesh, e vai ser perseguido pela vida toda. E aí ele meio que decidiu acabar indo. E chegando lá, ele encontra vários alunos e ele também tem uma maca, só que é uma maca falsa. E ele com o Ted, ele começa a maiar e até mesmo ler um livro, fingindo que tá sentado numa cadeira. E assim o professor vendo e ficando com raiva dele à toa. E esse professor logo ele odeia o Mesh, não ele quer fazer o Mesh ficar na prova. Tanto que ele faz vários testes e o Mesh passa em todos em perfeito estado. Tanto que tem até uma prova escrita que não das letras se mexe, ele ameaça as letras e as letras começam a fazer a prova com medo dele. Depois disso veio o labirinto, onde ele tem que fazer o teste do labirinto, que é sair dele a tempo. Mas ele acaba encontrando uma menina, não, dessa menina, ela quer ficar com ele, do lado dele, para ele proteger ela. Só que ela é muito desastrada, só fica caindo e até atrapalhando o Mesh. E o Mesh só fica carando ela. Mas no fim, ela só era uma menina que tava trabalhando para o professor para atrapalhar ele. Tanto que ela tenta prender ele com umas correntes, só que ele acaba se soltando falso e sai correndo. Mas ela ia ser atacada por uma esfinge, né? Onde faz aquela pergunta de charada do homem. Só que ela não sabe, né? Aí acaba que a esfinge ia matar ela, eu acredito eu, e o Mesh acaba chegando na hora e dando uma pisa na esfinge. Depois disso ele percebe que não tem tanto tempo, então ele pega passando reto, destruindo o labirinto. E todo mundo fica com raiva, chamando de trapaceador e tudo mais. Ele fica triste por ser chamado disso. Mas a menina fala que ele só ficou porque tem que proteger ela. Se não fosse ela, ele poderia ter saído ali facilmente. E se você falar que ela fala que ele vai casar com ela, e ele nega. Depois disso o professor começa a ameaçar os alunos e meio que o Mesh acaba quebrando a varinha do professor. E em seguida aparece o grande professor, o diretor da escola. Não, ele teletransporta o Mesh para uma sala que parece um negócio de julgamento e começa a testar o Mesh, né? Onde ele pega a alma do avô dele, que me lembrei do Yu-Gi-Oh!, coloca em um boneco com um prego. Se esse prego furar o boneco com a alma do avô dele, o avô dele morre. E o Mesh tenta impedir esse prego. Só que depois o velho acaba desfazendo, dizendo que era tudo um teste para saber se ele era capacitado. E o Mesh ainda dá uma ameaça: ó, se você fosse fazer isso sério, ia te arrebentar. E o Mesh acaba sendo aprovado e frequentando a escola. Ele também acaba conhecendo um garoto chamado Finn, que também é o colega de quarto dele, e os dois parecem que ficam bastante amigos. E assim ele ganha um amigo bastante importante, até tanto que ele acaba pedindo emprestado uma vassoura, porque ele confundiu uma vara com uma vassoura, não sei como. E isso para usar para uma aula de voo, que é uma referência ao Harry Potter. Meu Deus, o que não é referência ao Harry Potter nesse anime? E um dos objetivos é conseguir pegar a vassoura no chão, só que ele meio que dá um
pisão no pé, no chão, pra poder conseguir fazer a vassoura ir pra cima, já que ele não tem nenhum poder. Ele parece um garoto chato querendo desafiar ele a uma corrida de vassoura. Na hora do Mesh aceita, né? Só que como o Mesh vai usar pra voar? Sim, ele usa a velocidade dele, não deixar ele segundo ao outro lado. Aí um garoto explica que ele viu tudo, dizendo que ele meio que jogou a vassoura para longe e deu um pulo em cima, que é uma coisa bastante impossível, física aí. Mas tudo isso era um plano desse garotinho de cabelos amarelos, que ele é um tipo daqueles que gosta de praticar bullying e tem uma família bastante rica, que ninguém mexe com ele. E ele quer fazer o Mesh sofrer. Tanto que esse carinha com cabelo amarelo oferece o Mesh que ele pode ser um visionário, que é uma pessoa importante nesse mundo. E é isso que o Mesh quer ser para poder conseguir, para ter uma vida feliz. Enquanto isso, quando o Finn tá destruindo as coisas do Mesh, porque ele tá recebendo ordem daquele cabelo amarelo obrigatoriamente. Não é que o Finn queira, mas no fim o Finn começa a sentir culpa, onde ele começa a dizer que não vai fazer mais isso com o cabelo amarelo, só que ele começa a apanhar por isso. E o Mesh acaba pegando no Fraga e vendo isso, e não gostando, acaba dando uma pisa no Playboy aí. Só que parece um diretor, o vice-diretor na verdade, falando que ele fez uma coisa bastante errada, porque o cara é uma pessoa extremamente importante por ser família de visionário. Mas o Mesh acaba dando foda-se, dando uma pisa no vice-diretor também. E aí ele queria enterrar ele vivo, para poder ele aprender uma lição. Depois disso o Mesh vai para a diretoria, o velho lá, o diretor mesmo, fala com ele, fala que ele recebeu um mandado para expulsar o Mesh. Só que o Mesh ele não expulsa, né? Porque o Mesh é um preferido desse diretor, já que ele viu que esse Mesh é poderoso e ele tem chance de ser visionário, tanto que ele manda ele ser um visionário. E para isso você tem que conseguir moedas para poder juntar e conseguir se tornar um. E esse se torna o novo objetivo do Mesh. Depois disso o Mesh sai com o Finn conversando, aparece um cara aleatório falando de bambu e eles vão diretamente para uma competição amistosa de vassoura, onde eles voam e pegam uma bolinha e jogam numa quadra. Sim, é uma referência ao Harry Potter também. E no fim, o Mesh só ficou olhando no chão e acaba o episódio. Aí eu fiz a análise dos 3 episódios completo. Se no próximo que sair eu faço de novo. E se vocês gostaram do vídeo, comente, dê like, sugestões se quiser que eu faça esse tipo de vídeo. Se não, eu não vou fazer mais sobre esse assunto. Então, falou, tchau, tchau.